Está passando a palavra agora para o Rafael, que é o nosso pregador da noite. Eu gostaria de estar pedindo ao pastor Elias que estivesse orando pela vida do Rafael, para que Deus esteja usando ele nesta noite. Papai, muito obrigado, porque Tu és Senhor de todas as coisas. Tu és nosso Deus amado, Tu és o Senhor a quem nós adoramos, o Senhor a quem servimos. Ah, papai, Tu tens liberdade para continuar falando aqui nesse lugar. Eu quero suplicar que Tu use a vida do Rafael como instrumento vivo para falar aos nossos corações hoje. Mais uma vez, Senhor, queremos ser surpreendidos por Ti. É a nossa oração que fazemos agora em nome de Jesus. Amém. Salve a igreja, com a paz do Senhor. Estou nervoso, é óbvio, é notório. A música, assim, tudo que se falam da música, todos os adjetivos, todas as frases que usam para falar bem da música, é verdade. Tudo que alguma pessoa já falou, a música acalma, alivia, dependendo da música, né? Meu irmão Caio, ele ouve umas músicas que não deixam ninguém calmo, na verdade, deixa minha mãe bem nervosa. Minha mãe já chega em casa mandando abaixar. Então a música ela é vasta, assim. Tem vários tipos de música, e a música ela é maravilhosa porque é de Deus. De Deus. Deus criou a música. Deus criou tudo. Todas as músicas, todos os estilos, todos os ritmos, tudo começa em Deus. Tudo começa em Deus. Tudo Ele criou. O homem pega a criação de Deus, às vezes, e consegue estragar. Tipo, ele diz que funk é música. Não tem como. Se é ruim, não é música. A música, ela é formada por... Assim, é uma arte, ela é estudada. É uma arte... a definição de música, segundo uma mulher chamada Maria Luísa de Matos Prioli, ela é formada na UFRJ, ela tem vários livros sobre música. É só uma informação. Ela diz que a música é a arte dos sons, ela fala assim, é a arte dos sons combinados de acordo com a sua variação e altura. Essa é a definição que ela dá para a música. É uma arte. Tem um artista que todo mundo já ouviu falar, não vamos ser demagogo, Ed Mota, ele fala assim, a música ela é boa para quem ouve, imagina para quem toca. Aí os garotos estavam tocando aqui, e às vezes a igreja já deve ter visto a gente tocando, às vezes ninguém falou nada, um ri para o outro. É porque a gente está esperando uma nota, e essa nota acontece. Assim, ninguém falou, ninguém pediu, e essa nota acontece. E para o músico isso é prazeroso. E mais ainda, às vezes você não está esperando, alguém faz. O Edivil estava tocando a música aqui, alguém faz, aí para quem não toca já acha maravilhoso. E quem toca ouve isso e fala, demais.
Cara, o cara deu a nota que ninguém estava esperando, ele deu. É uma nota encaixada, certinha na música, fica bonito. E a música, assim, ela tem algumas coisas que, sem que essas coisas existissem, a gente não pode chamar de música. Exemplo, a música ela é formada por ritmo, harmonia e melodia. Algumas pessoas, alguns estudiosos de música, já consideraram, ainda não foi concretizado, eles consideraram que sem a melodia, que é o desenho, exemplo, o Douglas estava fazendo a melodia de Entra na Minha Casa, Entra na Minha Vida, que ele estava fazendo a melodia, e os demais estavam fazendo a base, que a gente chama de harmonia. A música é formada, como eu falei, ritmo, harmonia e melodia. Alguns músicos, como eu falei, já dizem que a harmonia e o ritmo... A harmonia, eu vou falar, o teclado, o Danilo toca ali, o Danilo estava tocando, ou o contrabaixo, ou a guitarra, esses instrumentos são chamados de instrumentos de base. São os instrumentos que sustentam. Se o Douglas ou qualquer outro músico ficar tocando o tempo todo só o instrumento de solo, tem uma hora que assim, não fica tão bom quanto se estiver com a base. Por mais que ele toque, por trás existe aquilo ali que está tocando. Alguém está fazendo a base. Por mais que ele fique tocando sozinho. Mas o que eu quero dizer é que a base da música, ela não pode deixar de existir, que é a harmonia. Ela não pode deixar de existir. Senão não é música. A gente não pode chamar de música. Como outras coisas na nossa vida, cotidiana, a gente tem algumas coisas que são a base. A gente fala assim, não, isso é a base, isso aqui não... A gente chama de básico, isso é básico. Isso não pode deixar de existir. Eu trabalho com engenharia e ninguém pode admitir engenharia sem cálculo. Senão não é engenharia. Existe o curso politécnico aí. Politécnico, a formação dele não tem cálculo, 1, 2, 3, físico, 1, 2, 3. Não tem essas matérias. Por isso não é chamado de engenharia. Quando incluir, virou engenharia. Esses dias aconteceu um fato lá na minha mãe, que o vizinho da rua de trás tentou mexer no alicerce da minha mãe, ia quebrar. Aí minha mãe me comunicou, eu falei, não, como é que vai mexer no alicerce? Você pode tirar 50 tijolos da casa, mas a base da casa, a estrutura, você não pode mexer. Senão, daqui a um tempo vai ter ruínas. Vai cair, vai desmoronar. Pode até não cair na hora, mas uma hora cai. Aí eu fui lá, falei com minha mãe, conversei com o cara, falei, não, você não pode mexer nisso não. Na base não. Não se mexe na base. Eu queria ler aqui, eu ministrei o louvor um pouco antes de eu fazer cirurgia, e eu falei algumas coisas que eu já estava escrevendo a mensagem para hoje. Antes, deixa eu falar uma coisa. No domingo eu vim aqui, li Romanos 8, 28, 29 e 30. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito, e os que chamou, predestinou, justificou e glorificou. Falei, esse é o depósito que eu tenho na minha vida. É nisso que eu descanso. Falei assim, o médico, se ele fala para mim, isso é um câncer e deu uma metástase, você vai morrer. Eu estou descansado no Senhor. Triste, óbvio, eu sou homem, mas eu estou descansado. Sabendo que quando Deus escolheu Jeremias para ser profeta, um dia o Senhor me escolheu também para ser dele. E um dia está reinando com ele. Eu creio que o Senhor me escolheu. Eu creio que o Senhor vem buscar a igreja dele, a igreja que ele separou. E na segunda, eu contei isso no domingo. E na segunda-feira, vou contar rapidinho, eu fui sequestrado, um sequestro relâmpago. Assim, todos os meus instrumentos, aquela guitarra ali amarela é minha, o violão que tinha na igreja, o preto que tinha antes era meu, e uma guitarra preta aí, eu tenho um sax e um trompete, todos os meus instrumentos, e um montão de outra coisa, eu não compro zero. Eu vejo no balcão, vejo o estado de conservação, negocio e vou e compro. Isso foram 11 vezes que eu fiz, geralmente com o instrumento. Aí, na segunda-feira, eu vim do trabalho, vi um anúncio no balcão do celular, cheguei em casa e liguei para a pessoa, o cara falou, pô, cara, já vendi. E eu tinha marcado com ele, já vendi. Eu já tinha sacado dinheiro, vi um outro anúncio, marquei com o cara me enrolou bem, eu cheguei, fui sequestrado lá do outro lado de Realengo. Um colocou a arma na minha cabeça, mandou eu entrar no carro, e o outro ficou sentado no banco da frente, virado para mim, com a arma apontada para mim o tempo todo. Eu falei, cara, o dinheiro você já pegou,
Você está com essa arma virada para mim, se essa arma dispara, e aí? Você me matou, mas e aí? E ele não falava nada, o cara não esboçava nenhuma reação, ficava com a arma apontada para mim o tempo todo. Por fim, eles me deixaram lá na Vila Kennedy. É Kennedy? Eu não sei. Uma rua lá do outro lado, na favela lá. E aí eu contei isso no trabalho para um amigo meu, eu falei assim, cara, pior que anteontem, eu contei lá na igreja, agradeci pelos irmãos que estavam orando e falei que o meu depósito, a minha confiança estava no Senhor, baseado no que Ele tinha me chamado. Aí ele falou, poxa, e agora? Eu falei, e agora é a mesma coisa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, independente do que vai acontecer. Todas as coisas, todas as coisas. Não fui separado para esse mundo. Eu estou aqui de passagem. Enquanto estivermos aqui, louvemos, engrandecemos e aprendemos do Senhor. Aqui é um lugar que eu estou de passagem. Se eu vou morrer com 80 anos, Deus escreveu, como diz Salmo 139:16, que todos os meus dias foram escritos antes que um deles tivesse acontecido. Se eu vou viver 80 anos é porque Deus assim quis. Se eu for viver 31 anos, se o rapaz tivesse me matado, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é somente quando eu estou numa rede, quando eu estou passeando de carro, quando as coisas vão bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso independe da situação que você está passando. Aí eu falei alguma coisa aqui, eu acho que eu não fui bem claro naquele domingo, que eu falei assim, às vezes as coisas... Às vezes eu ouço a pessoa falar que assim, a gente é servo de Deus, a gente tem que viver plena e abundantemente no céu. O pastor leu hoje aqui, falou sobre escatologia, falou sobre o final dos tempos e a nossa vida no novo céu, na nova terra. No céu, quando Jesus falou desse mundo, ele falou, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Guarda a fé, como Paulo falou, combati o bom combate. Combati o bom combate, quer dizer, se você estiver em bonança, não tem combate. As coisas acontecem na nossa vida. A gente vive aqui nessa terra para que quando as coisas boas acontecem, a gente glorificar a Deus, e quando as coisas ruins acontecerem, a gente glorificar a Deus também. Isso não é fácil, né? Vamos ler. Eu li naquele dia que o Ministério Louvor, como eu estava falando, 1 Coríntios 2, versículo 2. Porque nada... Vamos abrir a Bíblia, perdão. Leamos. Porque nada me propus saber entre vós, senão é Jesus Cristo e este crucificado. Mais uma vez. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Outras traduções falam Cristo e este crucificado. Há uns 2000 anos atrás, Paulo termina de escrever a última carta dele aos Timóteos. Paulo estava preso, que era normal, né? Paulo está preso e era normal. Paulo está apanhando, era normal. Mas uma coisa, Paulo nunca abriu mão de pregar o evangelho de Cristo crucificado. Não que Cristo esteja crucificado, não era isso. Não era isso que Paulo estava falando. É que Paulo estava falando, se sai isso da minha cabeça, se sai o sacrifício de Cristo da minha cabeça, as coisas perdem o sentido. Quem viu o filme Paixão de Cristo? Aquele filme do Mel Gibson, aquele filme que doía só de olhar. Quem viu esse filme? Dói só de olhar, não dói? Dói, esse filme dói. Esse filme foi o mais próximo, dizem, né, alguns teólogos, alguns estudiosos, que esse filme foi o mais próximo da realidade. Eu não vi duas vezes. Eu vi a primeira vez, eu tentei não fechar os olhos, mas até hoje eu não tive a coragem de ver a segunda vez. Porque quando a gente vê aquele filme, a gente tem que assumir toda a culpa. Toda a culpa. É isso que Paulo fala. Não me propus a saber nada, senão Cristo e esse crucificado. Senão a vida perde sentido. Senão eu não estou mais próximo de Cristo pelo que Ele é, pelo que Ele fez, pelo sacrifício que Ele fez, pelo sangue vertido na cruz. Se eu esqueço isso,
as coisas perdem um rumo. Não tem mais porquê. Eu busco a Deus por qualquer outra coisa, menos pelo que ele fez. E aí Paulo escreve ao Timóteo, e um pouco depois, Paulo morre, e começam a escrever a Bíblia, essas 13 cartas de Paulo, todas elas tinham uma característica, assim como Jesus, Pedro, Tiago, uma coisa tinha em comum entre eles: a pregação do Evangelho e a correção. Paulo, certa vez, chega para os Gálatas, fala assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Porque a igreja mudou o rumo. Ele fala, quando antes o que tínhamos aprendido era Cristo crucificado. O que Paulo está falando para os Gálatas? Vocês esqueceram. Vocês esqueceram da essência. Vocês esqueceram da base. Ele sempre teve duas preocupações, o Paulo: pregar o evangelho da glória de Deus e corrigir a igreja quando estava andando erroneamente. Quando a igreja estava tomando outro rumo, que não era o rumo que Jesus, quando veio, ensinou. Andar nos caminhos do Pai, com o propósito de estar nessa terra, para um dia estar reinando em glória com Cristo. Essa é a nossa função, essa é a nossa meta. A base do evangelho é essa, é a cruz de Cristo. Aí, o tempo passou, só existia uma igreja quando Jesus estabeleceu a igreja. Na época de Paulo já existia a igreja de Atos, mas depois aconteceram que esses discípulos, esses apóstolos morreram e começou a igreja. Estou falando da igreja católica, só existia uma igreja. E o tempo passou, o tempo foi passando, algumas coisas boas foram acontecendo, algumas coisas ruins, e a igreja chegou num ponto de que pregava tudo, menos o evangelho da glória de Deus. Menos Cristo crucificado. A igreja parou de pregar isso. A igreja estava interessada em poder. Estado. A igreja tinha um poder. O que a igreja falasse era decreto. O que o Papa falasse era decreto. A igreja, ela vendia, vocês teriam noção, a igreja vendia perdão. Vendia perdão. Inclusive para as pessoas que já estavam mortas. Exemplo, eu estou morto e minha vida foi pecaminosa, a igreja chegava para Mônica, olha só, para que ele seja salvo, você tem que pagar tanto. Quer dizer, se desviou da cruz. Perdeu o foco principal. Isso que acontece quando perde o foco principal, você faz qualquer coisa, menos a base. Quando você perde a base, que é Cristo crucificado, você fala de qualquer coisa, você fala tudo que não é certo. Agora, quando tua vida está centrada no Evangelho de Deus, no Evangelho da glória de Deus, você o tempo todo pensa, ele morreu por mim. Haja o que houver, passo o que for passar, eu vou exaltar esse Cristo. E Paulo, como eu falei, vamos abrir a Bíblia em Gálatas 3, versículo 1. Direita aqui, por favor. Está meio torto aqui, está na tela aí, não? Está lá. Insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? 2 Coríntios, como eu li, 2 Coríntios 2:2, nada me propus a saber, senão Cristo e esse crucificado. Vamos ler Gálatas 1, versículos 8 e 9 também. Podemos ler? Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além de que já vos tenho anunciado, seja maldito. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo dito. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja maldito. Quando eu ministrei louvor aqui, um domingo antes de eu fazer a cirurgia, eu li esses versículos.
E eu falei assim, e eu penso como Paulo, que seja maldito que pensar outro evangelho, o que anunciar outro evangelho. Mas por que eu penso como Paulo? Porque a Bíblia fala assim. Não existe evangelho sem cruz. Qualquer outro evangelho que vai falar que não tem a representação de Cristo crucificado, não é evangelho. É qualquer outra coisa, menos o evangelho da glória de Deus. E como eu falei, a igreja pregava tudo, falava de qualquer coisa, vendia salvação, vendia tudo, vendia perdão e esqueceu. Daí, por ano de 1400 alguma coisa, a igreja só existia a igreja católica, alguns homens de Deus poderosos no evangelho, não se conformaram com aquele século, como a Bíblia fala, e a igreja mandava matar muitos deles. Muitas pessoas morreram em nome do evangelho. Muitas pessoas morreram para que a gente estivesse hoje reunidos para adorar o Senhor. Em 1517, já vinha antes, Martim Lutero, o pastor Elias citou uma frase de Lutero aqui há domingo passado. Martim Lutero escreve 95 teses, indo totalmente contra o que a Igreja Católica falava. E daí, um pouco depois, começa a nascer a Igreja Protestante, que é a nossa igreja, a igreja que abriu, a igreja que não é mais a Igreja Católica. E aconteceu de que a igreja mandou matar muita gente, a igreja não concordava. Em mais ou menos 1536, um homem chamado William Tyndale, um mártir, William Tyndale, ele viu o que poderia acontecer com Lutero, porque quando Lutero escreveu um livro chamado O Cativeiro Babilônico, ele quis dizer como a igreja estava naquele momento, como a igreja estava envolvida com o mundo, como o mundo tinha abraçado a igreja, como as coisas da igreja já não faziam, não tinha mais interesse, e a igreja era mundana. Lutero escreveu esse livro chamado O Cativeiro Babilônico da Igreja, e pediram para ele renegar. Escreveu outros e outros e outros, escreveu o livre-arbítrio escravo. Tudo que a igreja pregava, Lutero escreveu diferente. E ele se baseava no quê? O justo viverá pela fé. Pode me matar, não tem problema. O justo viverá pela fé. Era isso que Lutero pensava. O coração de Lutero ardia nisso. O justo viverá pela fé. Você quer me matar? Pode matar. O justo viverá pela fé. Eu morro e vou morar no céu. Mas eu não vou me vender para um evangelho falso. Era assim que Lutero pensava. Um evangelho que não reflete a glória de Deus, eu não vou me vender para esse evangelho. Pode matar. E eu falei, William Tyndale, ele sabia, uma das coisas que a igreja quis fazer com Lutero era queimar Lutero. Porque quando ele falou assim, não renego a igreja, os sacerdotes, os bispos, falaram assim, renego o que você escreveu. Ele falou, não renego. Não renego. Aí quem vê o filme da Reforma Protestante, vê que alguém fala assim de longe, já era, assinou a sentença de morte, vai morrer queimado. Porque a igreja queimava mesmo. Em 1537, esse rapaz que eu falei, William Tyndale, ele sabia, ele viu como Lutero poderia ter morrido, e o que ele fez? Ele começou a traduzir a Bíblia, o Novo Testamento, para o inglês, para a Inglaterra. Ele começou, não é isso que a igreja está pregando. Ele começou a traduzir a Bíblia. E o que o Papa fez da época? Mandou Henrique VIII e falou, queima ele. Queima ele. Henrique VIII teve um pouco de compaixão, enforcou antes de queimar, mas queimou. É o que eu falo, muita gente morreu por causa do evangelho. Muita gente morreu para que o anúncio de Cristo fosse feito. Para que o Cristo crucificado fosse pregado, para que em nossos corações não saísse por nenhum momento Cristo crucificado. Muita gente morreu. Um homem chamado Policarpo, 85 anos depois de Cristo, alguém virou para ele e falou assim, se você não negar esse Deus, eu vou te matar. Ele falou, mata? Eu vivi 85 anos da minha vida, você vai demorar quanto tempo para me matar? 10 minutos? Pode matar. Eu vivi para o Senhor 85 anos, você vai me torturar 10 minutos e vai matar? Pode matar, não tem problema. Uma escrava chamada Blandina, com 4 filhos, morreu, porque falaram a mesma coisa para ela, nega esse Jesus que você prega. Não vou negar, ela era escrava. Não vou negar, eu vou matar você e teus filhos. Ela morreu. O senhor dela lá, o chefe dos escravos, matou ela. E o que eles pregavam? A doutrina dos apóstolos.
Todos eles pregavam a doutrina dos apóstolos. O evangelho é a doutrina dos apóstolos. É Cristo crucificado, é a soberania de Deus, é a ira de Deus. Mas se a igreja, por que a igreja não prega hoje isso? Agora eu estou falando da igreja evangélica. Porque a mensagem da cruz de verdade, a mensagem da cruz de fato, ela não é tranquila. Perguntei, quem viu o filme? E eu falei assim, eu não vi a segunda vez, porque não tem nada de suave. A mensagem da cruz não é o suave, a mensagem da cruz é um horror. A mensagem da cruz é a ira de Deus toda derramada sobre o seu filho, aquele filho santo, que ele fala, esse é o meu filho a quem me comprazo. A ira dele foi derramada toda sobre o Filho de Deus. E quando eu vejo o filme daquele ali, eu tenho que falar, era para mim. Era por nós. Mas a gente vem para a igreja buscar tudo. Tudo. A gente se interessa por tudo, menos pelo anúncio da glória de Deus. Aí você vai falar para mim assim, Rafael, mas isso aconteceu há 2000 anos. Vou falar, você não entendeu nada. Porque há 500 anos atrás aconteceu a mesma coisa. Você vai falar, mas há 500 anos atrás, a igreja tinha esse poder de mandar matar quem era contra a igreja. Eu falo assim, não entendemos nada de novo. Porque há 40 anos, no país comunista, uma família inteira foi jogada viva dentro de um buraco e foi enterrada viva, porque pregava a doutrina dos apóstolos. Olha, há 40 anos atrás, num país comunista, na história dos mártires, quando eu estava lendo, há uns 2 meses atrás, o filho, era um casal de filhos, marido, mulher e 2 filhos. O filho falou assim, pai, pensa na gente. Estavam soterrando, pai, pensa na gente. O pai começou a chorar. E aí a mãe falou assim, filho, fica tranquilo, hoje à noite vamos jantar com o papai do céu. E a família morreu porque pregava a doutrina dos apóstolos. Porque a doutrina do apóstolo confronta o homem. Essa doutrina ela não é agradável. Você falar para o homem que ele é culpado, que nós somos culpados, que eu sou culpado, isso não gera conforto. Por muitas vezes eu tenho visto na internet e às vezes eu vejo de propósito mesmo. O quão o evangelho tem sido desviado. E às vezes levanta, por exemplo, o Júnior, e o Júnior fala assim, não, isso não é assim não. Os apóstolos não pregavam isso. Ele que levantou para ser um baluarte da verdade, as pessoas vão contra o Júnior. Se alguém fala, fulano, isso não é evangelho. Não, você não pode julgar, isso nem bíblico é. Porque nós vamos julgar os anjos. Porque nós vamos falar dizer para os anjos como eram. E a Bíblia fala assim, João 7,24, não julguei pela aparência, mas pelo reto juízo. Esse é o reto juízo. Se aqui não fala de outro evangelho, a não ser Cristo crucificado, não existe outro evangelho. Eu busco ao Senhor pelo que Ele fez por mim e porque um dia eu vou morar na glória. Esse é o propósito, esse é o depósito. A minha confiança é depositada no que o Senhor separou e reservou para mim na vida eterna. Eu vou passar aqui normal, a vida é normal. Eu tive um câncer, se tem ainda, não sei. Espero que não tenha. Mas se eu tiver, louvado seja o nome do Senhor, eu não vivo para esse lugar. Eu não posso pegar um texto do Antigo Testamento, qualquer um que seja, e falar, pega, por exemplo, qualquer história, a história de Noé. Eu pego a história de Noé, e aí vou prego para a Mônica, assim, para o Júnior, para a Thaís, olha só, esses que estavam zombando de Noé, são os mesmos que te zombam hoje, mas o Senhor vai sucumbir sobre as águas e você vai se levantar vitorioso. Isso é mentira. Isso não é evangelho. Todas as pregações estão voltadas nisso. Todas as pregações estão voltadas nisso. Eu lamento muito em saber que agora no Brasil, essa hora no Brasil, 97% as pessoas estão querendo deixar o homem confortável. As pessoas vão para a igreja, ao invés de sentir culpado pela morte de Deus, não, ele quer ficar tranquilo. Tem um pastor que eu fico assim, ele tem mais de 5 milhões de acessos no YouTube, agora eu esqueci o nome dele. Ele fala de tudo de casamento. A preocupação dele é com que a igreja fique rindo. Lê comigo Lucas 14:33. Abre, por favor, Lucas 14:33. Ai, perdão. Não é.
o texto que eu... Agora eu perdi. Não é esse, meu irmão. Eu anotei, eu digitei, devo ter digitado errado. Eu li esse texto, era quando Jesus estava próximo de Pedro e ele suava sangue de tão aflito que Jesus estava. Ele sabia que estava prestes a morrer. Perdão, eu perdi o texto. Jesus suava sangue. Isso é engraçado? Eu posso me colocar de frente para a igreja para fazer a igreja rir. Se Jesus morreu e foi sacrificado, humilhado, cuspido, esbofeteado por mim, eu tenho esse direito de mudar o evangelho. Cristo crucificado é o evangelho, é o anúncio da glória de Deus. Eu não tenho o direito de chegar para a igreja e ficar fazendo que a igreja rir, porque esse evangelho não é afronto com o mundo. Porque Jesus, quando morreu, ele falou assim: aqui mesmo, Pedro, onde eu morri, você vai pregar o meu nome. Mas vou pregar o quê? É aqui um judeu. Vai falar para qualquer um que for aqui um judeu, que ele era? Ele era um carpinteiro. Como é que ele morreu? Morreu crucificado, uma morte vergonhosa. É sobre ele que você tem que dobrar o teu joelho. Esse é o evangelho. O evangelho, ele falou, ele é muito simples. É sobre ele. Ele é o Rei da Glória. É sobre ele. Por que eu falei desse exemplo aqui de qualquer texto do Novo Testamento, do Antigo? Pobre para o rico, o evangelho é um só. O evangelho é Cristo crucificado. Eu não posso ficar tentando motivar a igreja. Falar assim, aí eu pego outra história do Antigo Testamento. Eu pego a história, por exemplo, de José. José foi preso, vendido para os irmãos. Esses que têm inveja de você, é o mesmo que tinha lá em José. José passou igualzinho você, mas no final você vai governar. Olha que mentira. Deus faz, Ele pode fazer, mas eu não posso afirmar que Ele vai fazer. Eu posso falar para o Júnior, por exemplo, Júnior, o Ike vai te dar um iate. Não, o Ike pode dar, mas se eu afirmar, eu estou mentindo para ele. O Ike não me falou nada disso. Por isso que o evangelho é um só. O evangelho não é falso, como Paulo falou para os Gálatas, que se alguém anunciar outro evangelho, seja maldito. O evangelho é doutrina dos apóstolos, é ensinar sobre Jesus, aprender sobre Jesus e glorificar nele eternamente. Esse é o evangelho da glória de Deus. Aí você fala assim, mas nós não vivemos num país comunista, então por que a gente não prega esse evangelho da glória de Deus? Por que a preocupação é sempre em ficar agradando as pessoas? Você está com um problema difícil, vamos lá, filho. Eu chamei alguns amigos meus, alguns inclusive que não eram crente. Filho, eu vou falar para ele e para a igreja que eu e ele somos culpados pela morte de Cristo. Aí ele vai se sentir mal, filho. Como que Jesus se sentiu? Abriu mão da glória dele. Se fez como um homem. Às vezes eu ouço crente falando assim, eu não aceito isso. Quem somos nós? Ele tinha todo o direito de não aceitar. Ele tinha todo o direito de não aceitar. Não. Eu estou assentado à destra do Pai. Não vou aceitar isso não. E ponto final. Daniel, quando foi afrontado lá com o rei, ele falou assim, se o Senhor quiser me livrar, bem. Se ele não quiser me livrar, bem também. Mas eu não me rendo diante de outro Deus. O crente falando, eu não aceito. Mas por que você não aceita? Quem somos nós? Não passamos de um vaso de barro, que Deus faz como Ele quer. Não passamos de um vaso de barro. Eu não posso falar, como eu estava falando, não posso afirmar, Deus vai te dar isso, eu estou mentindo para você. Eu posso até falar, Deus pode te dar isso. Mas eu não posso ter a intenção de ficar levantando teu ego, teu astral, tua moral. Eu tenho que pregar para você o evangelho. Quando Paulo fala em Romanos 9,16, pois não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Não depende da gente. Isso ele está falando da graça. Se a graça é o nosso maior bem, e não depende de mim, não depende de você, depende de Deus que se compadece, como é que eu vou falar que você vai ser abençoado nessa noite? A bênção maior, a graça maior, a maior bênção que nós poderíamos receber, ele já foi conquistado na cruz.
No mais, vivamos essa vida e glorifiquemos ao nome dele. É isso, esse é o propósito. Não posso ficar me envolvendo nas coisas que não são de Deus. Algumas coisas eu não tinha Facebook, algumas coisas eu postei no Facebook. Eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus, eu fiquei assim mesmo, a Mônica sabe. Eu falei, um dia eu saí, eu falei, meu Deus do céu. O que estão fazendo com o Evangelho? O que estão fazendo com o Evangelho? Quando o Evangelho que Paulo pregou para os Gálatas era Cristo crucificado e que seja maldito. O que a gente vê hoje de Cristo crucificado? Não, as pessoas só, não, Cristo Jesus morreu por você. Isso é muito vazio. Jesus morreu por você quando você merecia a cruz. Quando eu merecia a cruz. Quando eu merecia ser crucificado, quando eu merecia apanhar, quando eu merecia o cuspe na cara, isso é confortável? É por isso que não pregam a cruz de Cristo. Porque as pessoas querem conforto. Meu filho, o meu descanso, a minha alegria é na glória de Deus. Eu descanso, a minha paz é saber que Cristo um dia vai voltar em glória e levar a sua igreja. Esse é o meu descanso, essa é a paz. Vamos buscar ao Senhor pelo que Ele é. Aí você vai falar assim, não, mas Ele é Pai. Sim, Ele é Pai. A igreja de Malaquias, Israel e Malaquias veio contestar com Deus. Vamos abrir, por favor. Malaquias. Malaquias 1, versículo 2. Quando Israel estava falando assim, mas tu és o Senhor, tu és o Pai. O pessoal estava pagando imposto caro, estava passando por dificuldade, o povo estava sendo assolado. O que Deus fala para eles? Eu vos amei, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que me amais? O que o povo estava querendo falar? Pô, eu estou passando por isso tudo, e o Senhor, tu vem falar que me ama? E sim, ele fala, eu vos amei. Em que nos amais? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia eu amei Jacó e aborreci Esaú e fiz todos os seus montes uma assolação e dei a sua herança aos dragões ao deserto. O amor do Senhor não está estabelecido na nossa bonança. Uns vão morrer farto de dias, outros vão morrer pelo evangelho com 20 anos de idade. E eu vou falar que foi o quê? Foi o inimigo? Não, é o Senhor que decreta. Ele dá a vida e Ele dá a morte. Tudo está na mão dele. Se eu for morrer por causa do evangelho com 31 anos de idade, foi o Senhor que determinou assim. E eu descanso no Senhor. Se eu saio aqui agora e levo o meu carro, o Senhor determinou. O Senhor determinou, eu descanso no Senhor. Senhor, tu me deste esse carro e eu sei, Senhor, que tu tem o melhor para mim. E o melhor para mim é a vida eterna. O que eu quero do Senhor? Eu quero a vida eterna. Eu quero fazer valer a morte de cruz. Eu quero fazer valer na minha vida o sacrifício. Eu nunca vou pagar o que Jesus fez. Porque Ele era inocente, sem pecado algum. Eu nunca vou pagar. Eu nunca vou pagar. Ah, Rafael, a gente não pode pedir? Pode, claro. Claro que pode. Eu, quando estava lá, na minha situação lá de câncer, a Mônica estava no quarto comigo e teve uma hora que eu falei assim, já tinha passado o efeito da anestesia, quem já passou por isso sabe. A minha vontade era de arrancar tudo, eu estava desesperado, estava ofegante, respirando. E eu comecei a orar. E graças a Deus eu lembro que eu não terminei a oração. Eu apaguei, eu dormi. Não tomei nenhum remédio, eu dormi. É na hora da angústia, tem crente que não está passando por nada, normal, a vida correndo normal, não tem angústia, não tem tribulação, não tem nada. E está atrás do Senhor pelo que Ele pode dar. Isso é covardia com o Evangelho. Isso não é evangelho. O evangelho da glória de Deus, como Paulo fala em Coríntios, em Filipenses, o evangelho da glória de Deus é regozijar no Senhor pelo que Ele é. Esse é o evangelho da glória de Deus. E anunciar o evangelho dele pelo que Ele é. Eu não posso, se eu falo do Júnior, se eu anuncio o Júnior, assim, pô, cara, eu conheço um garoto de gente boa. Ele tem um carro e pode te dar um. Olha. Ele é médico e pode te curar. Eu não falei do Júnior, não. Pô. O Júnior é
um homem de caráter, um pai de família, cumpre com seus compromissos. Falei do Júnior. Se eu apresento o Júnior assim, ele é médico, ele pode te curar. Não falei do Júnior, eu falei o que ele pode fazer. E tem uma diferença enorme. Essa pessoa vai atrás do Júnior porque o Júnior pode curar ele. Rafael, mas Jesus não curou? Sim, Jesus curou, para mostrar que ele era o Messias, ele era o enviado. Tem crente hoje que está correndo atrás de sinal. Não. Se Jesus resolver não curar ninguém para os próximos 40 anos, ele é o Redentor, curando ou não curando. Ele é o Rei da Glória, curando ou não curando, abrindo porta ou não abrindo porta. Ele é o Redentor. Ele é, desde antes até o fim, ele é o Alfa e o Ômega. É assim que eu devo anunciar o Senhor, desde o princípio e até o fim. Ele é o Senhor. O que governa sobre o universo, todo o poder está sobre a mão dele. Se o mundo vai acreditar, as pessoas falam assim, mas se eu for pregar isso, como é que o mundo vai se convencer? Filho, eu não tenho poder nenhum de convencer ninguém ao evangelho. Nenhum. Certa vez perguntaram a um pregador chamado Charles Spurgeon. Eu falei isso na vigília que teve aqui. Spurgeon, se Deus sabe de tudo, por que eu vou orar? Ele falou, filho, porque a Bíblia diz para orar. Por que eu vou pregar o evangelho? Porque a Bíblia diz para pregar o evangelho. Mas eu não tenho direito de mexer na estrutura do evangelho. Algumas mensagens que eu tenho postado no Facebook, eu tenho falado assim, voltemos ao evangelho. Voltemos ao evangelho bíblico. Algumas coisas eu coloco assim, a falta de Bíblia é um problema. O povo, na época de 1500, o povo não tinha acesso à Bíblia. Quer dizer, os bispos, o Papa, os sacerdotes, eles faziam o que eles queriam. Se eu chego para o Júnior e falo assim na época, ele não tinha acesso a nada. O povo não. Só os professores de teologia. Se o Júnior, se ele é daquela época, eu sou um bispo, eu falo assim para ele, a Bíblia termina em Malaquias. Ele vai aceitar, ele vai acreditar. Mas hoje a igreja tem a Bíblia, a igreja tem a verdade na mão e acredita em qualquer coisa que se ouve. Voltemos ao evangelho bíblico. Voltemos à glória de Deus. Vamos refletir quem Deus é, desde o princípio até o fim. Eu tinha 1 milhão de assuntos para falar. Eu podia falar que Deus vai te exaltar, que a porta que está fechada, o inimigo está tentando, vai abrir. Meu Deus do céu. O que Deus vai fazer? Meu filho, o anúncio da glória de Deus é maior do que qualquer outra coisa nesse mundo. Esse é o evangelho. Viver para a glória de Deus. A situação está difícil. Ora. Meu irmão, me ajuda em oração. Isso não significa que você está buscando a Deus para isso. Mas a gente sabe no nosso coração muito bem quando a gente busca a Deus com segundas intenções. A gente sabe. Uma vez alguém falou para mim, eu já estou terminando. Uma vez alguém falou para mim assim, Rafael, eu conversei com ele, falei alguns assuntos. Foi um pouco depois de eu ministrar o louvor uma vez. E eu ministrei o louvor somente com músicas falando o que Deus faria por mim. Olha que absurdo. E eu falo com a Mônica assim, Mônica, eu me arrependo tremendamente. Ela se arrepende, eu falo, me arrependo tremendamente. O que alegra o meu coração é, recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça e do teu amor que restaura em mim. Ó Alfa, Ômega. Isso é que alegra o meu coração. Aí esse meu amigo falou assim, Rafael, ele viu essa ministração, mostrei para ele no YouTube. Ele falou assim, eu não vou te falar o que é bom de se ler, o que é ruim, quem prega bem, quem prega mal. Ele falou, leia a Bíblia. E depois a gente vai conversar. E eu comecei a ler a Bíblia. Você descobre o quão desagradável é o que fazem com o Evangelho hoje. O problema é, cadê o Carlos? Não está aí não, o Carlos da Bia não está aí não, o pai da Bia. Semana passada a aula foi maravilhosa na escola dominical. Caramba, Rafael, eu falei maravilhosa mesmo, a aula foi maravilhosa. Algumas pessoas na classe me chamam de chato. Rafael é chato pra caramba, Rafael é chato. Até minha esposa, é muito chato. Porque a gente quer se colocar numa posição muito confortável. Mas o que foi estudado? O que foi estudado lá na escola dominical? A melhor coisa que a gente pode estudar para a gente reconhecer quem a gente é e que a gente não tem que reivindicar nada do Senhor.
Romanos 7. Se quiser ler, eu te aguardo. Não, eu vou ler que já está em cima da hora. Romanos 7, 14 em diante. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou o que faço isto, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. E quem está falando isso aqui é Paulo, o apóstolo da graça, o homem que mais pregou o evangelho depois de Jesus, que viajava, vivia apanhando, vivia preso, pregando o evangelho. Ele está falando, não há bem nenhum em mim. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que habita contra a lei, o meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus ombros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quando a gente lê essas coisas, a gente entende. O problema é que a gente quer ler, se a gente só busca na Bíblia o que nos agrada. Paulo fala assim, eu sou um miserável. Eu não tenho direito de reivindicar nada do Senhor. Romanos 8, 35. 35, não. 11, 35. Vamos ler desde o 34. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Entende? Louve ao Senhor pelo que Ele é. Pelo que Ele é. Eu ouço muitas frases, louvor, muita coisa. Eu amo o Senhor pelo que Ele é. Às vezes não. Às vezes não. Aí você fala assim, Rafael, e as promessas de Deus? Filho, Abraão foi o pai da fé. A Bíblia fala de Abraão bem demais. Quando você lê Hebreus 11, você vê os heróis da fé. O que aconteceu? Morreram sem ver a promessa. A gente fica se abraçando nas músicas, nas poesias bonitas, e eu às vezes toco aqui. Quem tem promessa de Deus, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem falou? Os heróis da fé morreram sem ver a promessa. E aí? Filho, Deus não te deve nada. O que Ele devia conquistar pra gente, Ele já conquistou. Ele cura, Ele cura. Ele dá emprego. Só que Ele não te deve. Como às vezes a gente fala assim, eu não aceito, meu irmão. Meu irmão, eu não aceito. E esse evangelho, eu falei que estava terminando, agora eu vou terminar. E esse evangelho, ele é um evangelho muito sem nada. Se o Júnior não fosse convertido hoje, eu falava, Júnior, aceita Jesus aí. Ele, é bom assim o negócio? Ele vai vir aqui. Fala, Júnior, se arrependa. Arrependa-te de tudo que você é. Se dobre diante do Senhor. Mas falar para o homem para ele se arrepender, nossa, se arrependa. Pedro, quando pregava em frente ao Sinédrio, Atos 5, 30, 38. Agora eu vou terminar. Atos 5, do 30 ao 38. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vos matastes, supondo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o levou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados.
E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àquele que lhe obedece. E ouvindo eles isto, enfureciam e deliberaram: matam-o. Mas levantando-se no conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a esse homem. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, a este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto. E todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora vos digo: dai de mão a esses homens e deixai-vos ir. Porque este conselho, esta obra, se for de homem, desfará. Mas se é de Deus, não podereis fazer, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamaram os apóstolos, e tendo açoitado, mandaram que não falassem o nome de Jesus, e deixaram ir. Vamos ler o 41. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Olha o regozijo de Pedro. Eu me regozijo, Pedro falando, eu me regozijo em sofrer afronta por anunciar a Cristo. Olha o regozijo de Pedro. Foi diferente de falar assim: essa é a noite da tua vitória, glória a Deus. Não, o regozijo de Pedro é: eu sofri afronta por anunciar a Cristo. Esse é o regozijo da nossa alma. Anunciar a Cristo. Não foi em vão a morte dele. E foi muito dolorida. Quando alguém paga pelo que fez, já é doído. Quando alguém tomou uma prisão de 30 anos, já dói. Imagina pagar, sofrer, tudo ser cuspido, pisado pelo que não fez. Foi em vão. Foi para pregar essas coisas que a gente ouve aí. Foi para levantar a moral do povo? Não, meu irmão. Não, foi para que o nome dele fosse anunciado em todo mundo. Jesus fala assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. O Evangelho. É um artigo definido. O Evangelho. Se não tem cruz, não tem o Evangelho. Vivemos o Evangelho da glória de Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vou pedir a Mayara que coloque ali na transparência um cântico. Nós não vamos cantar